Isso aqui não é jornalismo. Isso é irresponsável, é repugnante, isso é desastroso, isso é cruel, é desumano, é jornalixo. Eu gostaria de saber se eles fariam esse tipo de piada com Alexandre de Moraes. Não fazem. Não fazem porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Todo mundo sabe que aqui é uma perseguição política. E como tal, será tratado por nós. O Glauber está 6 dias em greve de fome. Eu quero deixar de novo a minha solidariedade para ele, mas quero alertar. Puxou cana lá em Curitiba, o Lula. Eu lembro que um grupinho ia lá na frente. Bom dia, presidente, 7 horas da manhã, infernizar lá. Pensa num povo nojento que dando bom dia para ladrão, para vagabundo. Então, pessoal, olha, a Globo fez uma das maiores canalices de matéria que eu já vi no dia de hoje. E contra a direita, mais precisamente contra o ex-presidente Bolsonaro. Para quem não viu ou para quem viu, bom, não importa muito, até porque vocês vão ver aqui o deputado federal Carlos Jordi, o sargento Faur, demais deputados dando no meio da Rede Globo, falando sobre assuntos importantes também, como a cassação do pessoalista Glauber Braga. E obviamente que vai ter uns delírios aqui, pessoalistas e petistas no meio. É um debate imperdível, gente. Então já chega aqui embaixo curtindo, compartilhando muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Vem pra tela, gente. Vem pra tela que eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído. Porque o Debate em Foco, ele tá no ar. O povo brasileiro acompanhou de uma forma muito solidária o que vem acontecendo com o presidente Bolsonaro. Nesse final de semana, nós vimos o presidente Bolsonaro passando pela sua 7ª cirurgia, a mais complexa de todas, uma cirurgia que é fruto daquele atentado terrorista que ele sofreu na campanha de 2018, um atentado que foi cometido por um militante petista, ex-filiado do PSOL, o Adélio, uma facada que ele tomou. E foi um final de semana muito apreensivo, todos em oração pelo presidente Bolsonaro, todos com muita compaixão, exceto pelo Jornal o Globo. Hoje, eu não sei se vocês viram, o Jornal o Globo postou o seguinte: intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Isso aqui não é jornalismo. Isso é irresponsável, é repugnante, isso é desastroso, isso é cruel, é desumano, é jornalixo. Logo em seguida, o Jornal o Globo fez uma correção, postou: por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos eleitores. Desculpas aos eleitores, uma ova. Deveriam pedir desculpas ao Bolsonaro. Porque ainda que isso aqui seja feito para uma coluna de humor, isso aqui não se brinca. Não se faz piada com um atentado terrorista como foi feito contra o presidente Bolsonaro. Algo que colocou a sua vida em risco. Até hoje ele sofre por conta disso. E fazendo piadinha. Eu gostaria de saber se eles fariam esse tipo de piada com Alexandre de Moraes. Não fazem. Não fazem porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Olha, eu fico vendo o que o presidente Bolsonaro já passou. Esse homem era um deputado de baixo clero. Lutou contra tudo e contra todos. Foi eleito, sabe-se lá por quê? Por obra divina. Tomou uma facada. Fez um mandato com uma pandemia, com a imprensa o atacando, contra o STF, que vinha também tentando governar no seu lugar. Passou por diversas cirurgias complicadíssimas e ainda assim ele encontra forças, resiliência, acorda todos os dias mais forte para lutar por um Brasil melhor. Olha, só uma explicação para isso. É Deus. É Deus na vida desse homem e ele tem um projeto muito maior na vida do presidente Bolsonaro. Eu desejo aqui ao presidente Bolsonaro a perfeita recuperação e plena, porque ele é um homem de Deus e não merece essa covardia do Grupo Globo de jornalismo. Obrigado. Presidente Antônio Carlos. Pela ordem, nobre deputado. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Complementando aqui a belíssima fala do deputado Carlos Jordi, desejar uma pronta recuperação ao presidente Bolsonaro. E como o Jordi citou aqui, é um absurdo o Jornal o Globo, um dos principais jornais do nosso país, fazer uma brincadeira, uma indelicadeza, uma covardia com uma pessoa que passou por uma cirurgia de 12 horas, fruto de um atentado que quase lhe custou a vida, de um ex-filiado do PSOL em Juiz de Fora no ano de 2018. Esse sim foi o presidente que sofreu um golpe. Esse sim foi um presidente que foi eleito sem ter nenhum deputado federal aqui nessa casa, sem ter recurso de televisão, sem ter recurso para campanha, sem ter comissão. Mas tinha o povo do seu lado e ainda tem. Em 2026, rezamos e contamos com o presidente disputando as eleições. Mas caso
as pessoas equivocadas, que não lutam por democracia, se essas pessoas não permitirem que o presidente Bolsonaro venha candidato, estamos aqui firmes e fortes para representá-lo com um grande representante, para levar à direita e para a gente derrubar todo esse mau caminho que, infelizmente, um poder desalinhado com o executivo e com o legislativo, que hoje é mais político do que judiciário, interferindo e permitindo falas como essa aqui, que está sendo feita no Jornal O Globo. Então fica aqui o meu repúdio ao Jornal O Globo por essa declaração que a gente não deve aprovar de forma alguma nessa casa. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Teve, presidente, para dizer da anormalidade que passa esse parlamento. E eu vou falar todos os dias da minha vida. Espero daqui a alguns dias parar de ter que falar e que esse processo injusto e absurdo do Glauber seja enterrado e a gente possa debater em algum teor de normalidade. Nós não aceitaremos a tentativa de silenciar e fazer uma perseguição sem precedentes e sem limite ao mandato combativo do companheiro Glauber Braga, como tem acontecido. Como disse Bernardo Melo Franco, deputado Chico, até os tapetes da Câmara dos Deputados sabem que não tem nada a ver com a reação do Glauber a uma provocação que era realizada pela 7ª vez por um provocador do MBL no seu local de trabalho. E que atacou a memória da mãe do Glauber, que estava com Alzheimer, uma figura pública, e que veio a falecer 11 dias depois. Todo mundo sabe que aqui é uma perseguição política. E como tal, será tratado por nós. O Glauber está 6 dias em greve de fome, eu quero deixar de novo a minha solidariedade para ele, mas quero alertar que nós vamos ficar batendo essa tecla todos os dias, em todas as intervenções, em todos os requerimentos de obstrução, agradecendo os parlamentares que se manifestaram, o deputado Jorge Solo, agradecendo os deputados de outros partidos que têm colocado seu compromisso com a luta, e eu peço 30 segundos para concluir, presidente, em defesa das liberdades democráticas, em defesa do mandato do deputado Glauber. Nós vamos fazer um movimento, deputado Tato, para reverter esse absurdo. O deputado Tato que esteve lá prestando solidariedade ao deputado Glauber Braga, e eu quero agradecer esse compromisso, vários companheiros do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT que se manifestaram, outros que se manifestaram pelos corredores, mas nós precisamos fortalecer essa luta para que haja uma verdadeira panela de pressão na Câmara dos Deputados para exigir que a Câmara pare com esse processo absurdo de perseguição. Muito obrigado, senhor presidente. Coronel Assis, o senhor estava comentando uma matéria de que o STF pode salvar Glauber Braga. Senhor presidente, realmente tem coisas que acontecem no Brasil que parece que só acontecem aqui, né? Ontem mesmo saiu uma matéria aqui num jornal aí de repercussão nacional dizendo o seguinte: ministros de Lula apostam que STF pode salvar Glauber em recado a Lira. Para ministros de Lula, STF pode salvar o deputado Glauber Braga do PSOL de cassação em recado ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Realmente, senhor presidente, nós estamos vivendo o fim dos tempos, porque a partir do momento que um outro poder vai interferir dentro de uma coisa do regimento interno deste poder, nós estamos no fim da democracia. Eu já vi esse filme no Paraná. Tivemos um deputado, na época vereador do PT, Renato Freitas, invadiu uma igreja durante a missa, fez uma balbúrdia, ameaçou todo mundo, criou caos numa igreja católica durante a missa. A Câmara de Vereadores, fazendo seu papel constitucional, cassou o mandato desse baderneiro. Mas, para surpresa de ninguém, o STF restituiu o mandato, anulou toda a ação contra o vereador Renato Freitas. Posteriormente, ele se candidatou e foi eleito deputado estadual, e hoje inferniza policiais, chama policiais de assassinos, quando policiais em confronto a ações legítimas do Estado neutralizam vagabundos. Ele faz aquele teatrinho dele, igual nós vimos fazer aqui na Câmara Federal o pastor Henrique. São bem parecidos. As mães de marginais, coitadas, não sabem o que o filho está aprontando na rua. Eu vi um caso no Rio de Janeiro que me chamou a atenção. Um garoto de 15, 16 anos com a pistola 9mm fazendo assalto, enfrentou a polícia, foi pro quinto dos infernos. A mãe falou: meu filho não tem arma, minha senhora. Ele não mostra arma para você, dentro de casa ele é um santinho, eu vou jogar futebol. E sai com a 9mm na cinta, e vai fazer assalto, e confronta a polícia e morre. Aí essas mães vão no pastor Henrique, vão no Renato Freitas. O meu filho era santo, o meu filho tinha o sonho de ser jogador de futebol, não era criminoso. E o Renato Freitas, deputado estadual pelo PT do Paraná, e o pastor Henrique do PSOL, aqui da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, acreditam e ficam chamando os policiais de assassinos. Mas chamar policiais militares que estão trabalhando, que trocaram tiros com criminosos perigosos, de assassinos, eu não vou aceitar.
Olha, o pessoal trabalha que dá gosto. E eu falo com propriedade, porque eu trabalhei na rodovia e infernizei traficantes durante todo aquele tempo. O maior prazer pra mim, Nicolete, a hora que abordava, tal, que já via que o negócio estava ali, olhar na cara do vagabundo e falar: perdeu, vagabundo, perdeu. O cara, porque não sei o quê, vamos conversar sim. Eu vou conversar com você certinho, mas é ali no meio da cana, seu vagabundo. Troquei tiro muitas vezes com bandidos, então eu dou valor na PRF, na Polícia Rodoviária do Paraná, nas polícias rodoviárias do Brasil. Eu sei o que é o serviço. Lewandowski não sabe porcaria nenhuma disso, não. Vem mandar porcaria de PEC da segurança aqui pra querer botar freio e cabresto nos estados. Aí o que ele faz? Ai, ninguém é obrigado a cumprir, mas se não cumprir, nós não mandamos verba. Quer dizer, uma chantagem financeira covarde de um ministro que não entende nada de segurança pública, bulufas nenhuma, tá perdido lá. O chefe dele entende menos ainda. A única coisa que o chefe dele entende de segurança pública é do sistema prisional, porque já esteve preso. Puxou cana lá em Curitiba, o Lula. Eu lembro que um grupinho ia lá na frente: bom dia, presidente, 7 horas da manhã, infernizar lá. Pensa num povo nojento que dando bom dia para ladrão, para vagabundo. Então é isso que eu falo, ó. Só querem atrasar a vida da polícia. Não tem vontade de combater o crime de verdade, porque para se combater o crime é preciso enfiar bandido na cadeia e no cemitério. E isso a Polícia Militar, a PRF, a Polícia Civil sabem fazer muito bem e tem feito. Então as forças de segurança do Brasil têm o respeito do deputado federal Sargento Faur. Carlos Jordi, com relação a essa piadinha que o Globo fez contra o Bolsonaro, eu já estou acostumado. Esse pessoal só ataca o Bolsonaro e só ataca quem defende o Bolsonaro. Eles não atacam Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, para ele, é um reizão. É o rei do judiciário. É o reizão, é o que manda no Brasil. Mas eu digo para você, eu tenho fé em Deus e tenho fé aqui no Parlamento, no Senado. Alexandre de Moraes, a sua hora vai chegar, bichão. A sua hora vai chegar, tá? Não gostou? Pega eu. Força e honra! Obrigado, presidente. É muito interessante como é que a extrema-direita, que usa a tribuna antes de mim ali do outro lado, como é que se dirige a nós do campo democrático popular, do campo de esquerda. Quando o presidente Lula foi preso, eles desejaram que o avião fosse derrubado. Derruba, mata esse homem. Era esse o desejo deles. Outro dia um deputado aqui disse assim: eu desejo que o presidente da República morra. Desejo a morte para o Lula, que ele tenha um ataque cardíaco. É muita covardia, é muita insensibilidade e tem a cara de pau de falar de Deus. A cara de pau de falar de Deus. Na verdade, esses dias o ex-presidente da República passou mal lá no Rio Grande do Norte. O que fez a deputada, aliás, a governadora Fátima Bezerra? Disponibilizou o helicóptero para levar o ex-presidente da República. O que fez o Serviço Único de Saúde, o SUS? A ambulância estava lá, o SAMU, à disposição do ex-presidente. Então há um jeito de tratar diferente, é preciso que as pessoas entendam isso. Quando vocês apresentam, nós temos as assinaturas devidas por requerimento de urgência, tem um punhado de deputados querendo tirar a assinatura. Um punhado de deputados dizendo, e vocês correram para apresentar depressa porque já estavam se movimentando para retirar a assinatura. É uma vergonha se essa Câmara aprovar o requerimento de urgência para pautar o PL da anistia. Porque a anistia, na verdade, é o entendimento, primeiro, quem está pedindo anistia, o entendimento de que tem culpa no cartório. Anistia é para quem já está condenado. E não tenham dúvida, vocês que estão me ouvindo, não tenham dúvida, o que a extrema-direita está querendo não é anistiar aquele senhor ou aquela senhora, pai de família, não. A disfarçatez é completa. Eles querem liberar o antigo presidente da República dos seus crimes. A extrema-direita, na verdade, é quase que um consumo exagerado de óleo de peroba. É muita cara de pau pedir anistia depois de tentar quebrar Brasília inteira. Então vocês são movidos pelo ódio. Mas não tenham dúvida, o ódio será vencido pelo amor. Mas a anistia, não. Porque a sociedade precisa entender... Mais 30 segundos. A sociedade precisa entender que o crime não compensa. O crime não compensa. Não compensa romper o pacto democrático, não compensa quebrar o patrimônio público, não compensa querer desejar e planejar a morte de quem quer que seja. E é isso que a extrema-direita fez. Por isso, a sociedade está dizendo, 52% da sociedade está dizendo, anistia, não. Eu ouvi aqui alguns deputados na tribuna, deputados de esquerda, falando sobre a questão da anistia e trazendo uma lógica mentirosa que Lula vem repercutindo e eles vêm repetindo como papagaios de pirata. De que aqueles que pedem anistia, eles estão já confessando culpa no cartório, como se realmente fossem culpados e que por isso querem o perdão dos crimes. Isso é mentira, é uma lógica falsa. Nós sabemos que realmente a anistia é o perdão para crimes, mas nós estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que vem cometendo diversos atropelos, abusos, rasgando a Constituição e condenando pessoas de uma forma equivocada, na verdade de uma forma criminosa,
pegando essas pessoas como bois de piranha, pessoas que não cometeram golpe de Estado algum, e estão imputando a elas crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, quando nós sabemos que muitas delas cometeram sim vandalismo, mas outras estavam apenas se manifestando. Diante desse cenário, como nós temos um Supremo Tribunal Federal extremamente arrogante, que jamais aceitaria falar, confessar que erraram e que, na verdade, essas pessoas elas não podem ser punidas por abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe, é por isso que nós pedimos anistia. Porque nós realmente estamos lidando com o Supremo Tribunal Federal, um poder que se julga acima dos demais poderes e que querem construir uma narrativa contra o presidente Bolsonaro e seus aliados. E sua arrogância é tamanha a ponto de jamais admitir que possa haver uma revisão dessas penas. E é por isso que nós pedimos a anistia. A arrogância dos ministros é tão evidente que nós vimos, por exemplo, uma matéria que saiu do Metrópolis dizendo que os ministros de Lula apostam que a STF pode salvar Glauber em recado à Lira. Porque já se tornou comum os ministros do Supremo Tribunal Federal desfazerem todas as medidas que essa casa toma, qualquer decisão que essa casa faça. O Supremo Tribunal Federal acredita que um Congresso Nacional não vale de mais nada. E essa arrogância fica mais nítida ainda quando nós vemos, por exemplo, Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que recentemente nós vimos no Congresso da UNE dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Ele foi agora num congresso, fez uma palestra, e ele disse que o Supremo Tribunal Federal chamou para si a missão de enfrentar o extremismo. Eu gostaria de saber onde na Constituição está prevista a competência dos ministros do Supremo Tribunal Federal para enfrentar extremismo. Gostaria de saber onde está a competência para que eles possam falar fora dos autos, dar entrevistas, palestras, inclusive escolhendo inimigos, adversários políticos, como eles vêm fazendo, como fazem com o dito bolsonarismo, que escolheram como seus adversários. É evidente que hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que se julga um poder moderador, e quando eles dizem que existe um extremismo que eles devem combater, esse é um rótulo que eles utilizam para justificar a censura, a perseguição a adversários, os abusos de autoridade e toda a perseguição a adversários políticos. E é por isso que é necessário que, nesse momento, os poderes, sobretudo o Congresso Nacional, possa se reafirmar, buscar o seu protagonismo e dar um basta a esse avanço de abuso de autoridade que vem sendo cometido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está indo longe demais. E nós não queremos que um poder possa se julgar acima dos demais e dizer que eles estão cometendo os abusos para combater o extremismo. Em nome da democracia, estão destruindo a democracia. Obrigado. Tá aí, pessoal, Carlos Jordi, excelentes discursos feitos aí por Carlos Jordi, um excelente deputado e combativo aí do PL Rio de Janeiro. Lembrando que o Sargento Faoro também fez um belíssimo discurso, ambos muito, mas muito corajosos, batendo de frente aí com a canhota, com o PSOL, com esse negócio aí da cassação do Glauber Braga, que confesso pra você, se tem uma coisa que me chateia muitas vezes, eu diria que é a parte da direita que é meio bunda mole, se é que eu poderia usar essa expressão, gente, é no sentido que, por exemplo, eu ouvi uma fala do líder Sóstenes Cavalcante, que eu considero também um excelente deputado, mas que ele teria dito que não acha justo a cassação, por exemplo, do Glauber Braga. Pois é, Glauber Braga do PSOL, esse que teve várias tentativas. Eu ouvi um dos deputados falando, inclusive em 11, parece que ele já tentou caçar 11 deputados aí, e agora está sendo cassado, e o líder do PL dizendo que é contra. E também vi o Cleitinho dizendo que é contra também a cassação do Glauber Braga. Bom, parece que no plenário a direita não deve apoiar a cassação dele, gente. Eu vou monitorar e eu vou trazer tudo aqui para vocês. Espero que pensem da forma correta nesse caso. Até porque quando é com a direita eles não pensam duas vezes, né, gente? A gente já teve aí situações passadas e você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu quero inclusive a opinião de vocês aqui embaixo. Comenta muito nesse vídeo aqui, mas fiquem ligadinhos, gente. Curte, compartilha muito, porque tem muito debate que eu vi aqui que tá acontecendo e eu vou trazer na sequência para vocês. Então, logo mais a gente se vê.